Você já imaginou uma estrada tão importante que uniu impérios, espalhou religiões, deu origem a cidades inteiras e ainda influenciou a sua vida até hoje, sem que você sequer perceba? Essa estrada existiu e não era de asfalto nem de pedra. Era feita de sonhos, mercadorias raras e muito perigo. Hoje você vai viajar comigo pela lendária Rota da Seda. E eu te garanto, essa história é muito mais do que apenas comércio. A Rota da Seda não era uma única estrada, como muita gente pensa. Ela era, na verdade, uma teia complexa de caminhos que conectava o Oriente e o Ocidente. Da China até o Mediterrâneo, passando por desertos escaldantes, montanhas congelantes e cidades exóticas que pareciam saídas de um conto de fadas. Por esses caminhos circulavam não apenas mercadorias, mas ideias, religiões, culturas e até doenças. Neste vídeo, você vai descobrir como essa rota mudou o mundo e como o mundo moderno ainda sente seus ecos. Tudo começou por volta do século II a.C., quando a dinastia Han, na China, iniciou trocas comerciais com o Ocidente. Mas por que a seda? A seda era um tecido leve, brilhante e extremamente valioso. Na Roma Antiga, por exemplo, a seda era tão cobiçada que senadores chegaram a propor leis proibindo seu uso, de tão luxuoso e decadente que era considerado. Mas além da seda, muitos outros produtos circulavam: especiarias da Índia, pedras preciosas da Pérsia, vidro do Império Romano, cavalos da Ásia Central. E o que voltava para o Oriente? Ouro, prata, lã e principalmente conhecimento. A Rota da Seda foi responsável pelo surgimento de cidades inteiras. Lugares como Samarcanda, Bukhara e Kashgar prosperaram como pontos de descanso e troca. Ali, comerciantes de todas as partes do mundo se encontravam. Chineses, persas, árabes, indianos, gregos, romanos. E imagine o caos e a beleza de um mercado onde se ouviam dezenas de línguas diferentes. Se sentiam aromas exóticos e se viam produtos que pareciam mágicos para quem nunca os tinha visto antes. Era um verdadeiro caldeirão cultural. Mas a influência da Rota da Seda ia além da economia. Ela foi responsável pela disseminação de religiões como o budismo, que saiu da Índia e se espalhou por toda a Ásia até chegar ao Japão. O cristianismo, o islamismo e até o zoroastrismo também viajaram por esses caminhos. Além disso, ideias filosóficas, invenções como o papel e a pólvora, e até estilos de arte foram compartilhados. O mundo antigo nunca mais foi o mesmo depois dessas trocas. Claro, não era uma viagem fácil. Assaltantes, tempestades de areia, animais selvagens, doenças e até guerras podiam interromper uma caravana inteira. Muitos morreram tentando atravessar a Rota da Seda. Mas ainda assim, os lucros eram tão altos e o prestígio tão grande que os comerciantes continuavam se arriscando. Mas se tem algo que talvez seja ainda mais precioso do que ouro ou seda, é o conhecimento. E a Rota da Seda foi uma das maiores rotas de conhecimento da história da humanidade. Você sabia, por exemplo, que o papel, inventado na China, chegou ao Ocidente justamente por esse caminho? Os árabes, ao entrarem em contato com essa tecnologia, levaram o papel para o mundo islâmico, onde ele revolucionou a forma de registrar ideias. E de lá, ele acabou chegando à Europa, mudando a história da escrita, da ciência e da educação para sempre. A bússola, a pólvora, os algoritmos vindos da Índia, as técnicas médicas do Oriente, os mapas e os sistemas astronômicos do mundo islâmico, tudo isso circulou intensamente por essas rotas. Era como uma internet medieval, onde as ideias viajavam devagar, é verdade, mas quando chegavam, causavam verdadeiras revoluções. As universidades medievais da Europa beberam do conhecimento que vinha do Oriente.
e muitos estudiosos, como os árabes Averroes e Avicena, foram fundamentais para preservar e expandir os saberes da antiguidade. Tudo isso compartilhado graças à conexão criada pela Rota da Seda. Um dos períodos mais importantes para a Rota da Seda foi durante o domínio do Império Mongol, no século XIII. Foi o que os historiadores chamam de Pax Mongolica, ou Paz Mongol. Apesar da fama violenta dos mongóis, uma vez que conquistavam um território, eles garantiam segurança às rotas comerciais como ninguém havia feito antes. Sob o comando de Gengis Khan e seus sucessores, comerciantes podiam viajar por milhares de quilômetros com uma proteção militar eficiente e leis rigorosas contra roubos. Essa estabilidade fez a Rota da Seda florescer como nunca. Mercadores, artistas, missionários e até cientistas cruzavam a Ásia com mais liberdade, conectando culturas distantes de uma forma inédita. E entre os muitos viajantes que se aventuraram por essa imensa rede de caminhos, um nome se destaca até hoje: Marco Polo. Ele era um jovem mercador veneziano que no século XIII partiu com o pai e o tio rumo ao desconhecido. Cruzou desertos, montanhas e impérios até chegar à corte do poderoso Kublai Khan, neto de Gengis Khan, na China. Marco Polo viveu por lá por cerca de 17 anos e, quando voltou para a Europa, escreveu um livro que deixou todo mundo boquiaberto. Ele descreveu cidades incríveis, costumes exóticos, riquezas impensáveis e ajudou a alimentar a imaginação de toda uma geração de exploradores, incluindo ninguém menos que Cristóvão Colombo, que levava uma cópia do livro com ele. Mas muita gente se perguntava: será que ele estava falando a verdade ou exagerando? O fato é que, com ou sem exagero, Marco Polo ajudou a revelar ao Ocidente um mundo que parecia pura fantasia. E tudo isso foi possível por causa da Rota da Seda. Com o tempo, especialmente após a queda do Império Mongol e a ascensão das rotas marítimas no século XV, a importância da Rota da Seda começou a diminuir. As grandes navegações tornaram mais rápido e mais seguro transportar mercadorias por navio. Mas o legado ficou. A Rota da Seda nos lembra que a globalização não é um fenômeno moderno. Ela começou há milênios, quando os povos decidiram trocar mais do que produtos. Trocaram ideias, sonhos e formas de ver o mundo. E aí, você imaginava que a Rota da Seda era tão poderosa assim? Ela moldou civilizações, conectou mundos e deixou marcas profundas na história da humanidade. E o mais impressionante, parte do que você consome, veste ou acredita hoje pode ter raízes plantadas nesses caminhos antigos. Se você curtiu essa viagem pela história, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos episódios e ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Ah, e tem mais um vídeo incrível aparecendo na tela agora. Clica lá e continua essa jornada comigo. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!